Lição número 5, quarta-feira, dia 27 de abril. Estamos chegando no final do mês, hein? Que coisa impressionante. E a lição da semana falando sobre Babel e as nações, como Deus interagiu com os seres humanos, mesmo que os seres humanos não dessem muita importância para aquilo que Deus havia falado. Era plano de Deus que o ser humano povoasse a terra. Depois do dilúvio, Deus deu ordens severas, assim, próprias, diretas, que o ser humano deveria se espalhar. Mas eles resolveram se unir, todos tinham um só idioma, isso facilitou a comunicação entre eles, e de tal maneira que eles resolveram se opor a Deus, se opor às ordens divinas. Por isso que Babel representava uma afronta a Deus naquela época. Por isso os seres humanos projetaram a Torre de Babel, porque queriam ser reconhecidos em todo o mundo e queriam dominar as pessoas que estavam, logicamente, abaixo deles. Tá? O orgulho sempre prometeu elevar o ser humano, mas sempre foi o orgulho que derrubou a maioria dos projetos humanos. Napoleão Bonaparte, por exemplo, era um imperador muito orgulhoso. Ele era imperador da França, resolveu invadir a Rússia e disse para o cônsul russo, olha, nós vamos invadir o seu país. O cônsul da Rússia disse para Napoleão Bonaparte, senhor Napoleão, Deus sabe de todas as coisas. O homem propõe, mas é Deus que dispõe. Napoleão Bonaparte olhou para o cônsul russo e disse, diga ao seu Deus que Napoleão, ele propõe e ele mesmo dispõe. Foi o início da queda de Napoleão. Ele não derrotou a Rússia. Pelo contrário, foi uma derrota muito forte do exército francês. E a partir disso, Napoleão foi só perdendo batalha até ser preso na ilha de Santa Helena. E ali ele reconheceu que Jesus era o grande rei do universo. Interessante, né? Como o ser humano procura sempre o pódio, o primeiro lugar. Mas é Deus que, na verdade, dispõe todas as coisas. A pergunta número 4 tem o seguinte enunciado. Qual a razão dada por Deus para Deus descer à terra durante a construção da Torre de Babel? No livro de Gênesis, capítulo 11, 5 a 7, diz o seguinte, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado. E o Senhor disse, eis que o povo é um só, e todos têm a mesma língua. E com isto, eles começam então a fazer aquilo que não existe mais nenhuma restrição, porque tudo que eles querem, eles vão conseguir. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda cada um a língua do outro. Em Salmo 139, verso 7 a 12, diz o seguinte, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz em redor de mim. Ali nem ainda as trevas me encobrem de ti. Então, quando nós olhamos para a Torre de Babel, os seres humanos afrontando Deus, dizendo, vamos fazer uma torre que suba até os céus, para que nós nunca sejamos espalhados e nós façamos um nome para todos nós. Era o símbolo do orgulho. Era aquilo que o diabo sempre quis. No céu, Lúcifer disse, eu subirei acima das mais altas nuvens. Isaías 14, verso 12. Lúcifer disse para Adão e Eva, vocês serão como Deus, vocês vão subir, vocês vão se elevar, se vocês comerem dessa fruta. O diabo disse para Caim, não adianta, você nunca chegará aos pés de Abel, é melhor você eliminar Abel e assim você crescerá, você subirá no conceito de todos, você tem que ser poderoso. Foi o que o diabo disse para Lameque, você tem que ser pior do que Caim, você tem que subir no conceito humano. Foi o que o diabo disse aos antediluvianos, vocês precisam subir. E na verdade, quem subiu foi a arca, e não os antediluvianos que debocharam das mensagens de Noé. Agora, depois do dilúvio, o povo cresceu, aumentou, povoou ali aquele local onde eles estavam, foram para uma planície, um lugar reto, e ali se propuseram a fazer uma cidade e fazer uma torre como símbolo do orgulho humano. Eia, subamos e façamos ali uma torre para o nosso orgulho. Interessante, o ser humano quer sempre subir,
mas Deus quer descer para encontrar-se com o ser humano. Deus já sabia aquilo que os seres humanos estavam fazendo. Então a expressão, eia, desçamos e vejamos o que o ser humano está fazendo, não é uma expressão de quem não sabia de nada. Pelo contrário, era uma expressão de gerenciamento. Deus sabia de tudo o que estava acontecendo. Deus sabia onde estava Adão, mesmo ele perguntando, onde estás? Deus sabia onde estava Abel, quando perguntou, onde está o teu irmão? Para Caim. Deus sabia onde estava o ser humano, quando o dilúvio desceu sobre a terra. Deus sabia o que os seres humanos estavam fazendo na Torre de Babel. E ele disse, vamos descer e ver o que os homens estão fazendo. Isso simboliza que Deus tem conhecimento total, universal de todas as coisas. Quer ver um exemplo? Deus descendo até o ser humano. Pergunta número 5, como a visita a Maria nos mostra o fato de Deus vir até nós. No livro de Lucas 1:26 diz o seguinte, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, o anjo turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pergunta, como a visita do anjo a Maria mostra Deus vindo até nós. O ser humano quer subir, quer glória, mas Jesus foi aquele Deus que desceu com humildade para nos salvar. Deus sempre vem em nossa direção, para que sua graça nos aceite e nos eleve até Ele. Tanto que o nome de Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O apóstolo Paulo nos aconselhou em Filipenses 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não considerou isso como sendo um parâmetro para ele, mas ele com humildade desceu até nós. E então ele, como ser humano, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então o ser humano quer subir e Deus quer descer. Porque o orgulho do ser humano é que o faz subir, não é a sua santidade. Muitas vezes o ser humano pensa, o que eu vou fazer para me salvar? Ele não tem que fazer nada, ele quer subir, mas não adianta. É Deus que desce, é o mover de Deus na direção do ser humano que salva, que redime, que dá condição ao ser humano de se apresentar diante do nosso Pai eterno. Por isso, aquela expressão é verdadeira. Todo homem quer ser rei para subir no trono e ser grande. Todo rei quer ser Deus para ser adorado, mas só Deus quis ser homem para descer até nós e nos salvar. Por isso, podemos dizer que na Torre de Babel, Deus disse o objetivo de sua descida até a terra. Vamos descer para confundir o ser humano, porque todos têm uma mesma linguagem. O objetivo divino de descer foi um objetivo de salvação, foi um objetivo de cumprir a sua ordem que Deus dera a Noé e seus filhos. Vocês se espalhem pela terra, povoem a terra, se multipliquem. Como seres humanos tinham uma linguagem só, se reuniram. E pecadores unidos fazem muito mais maldade. Haja vista os arrastões que nós vemos por aí, as notícias e que quando os bandidos se unem, eles fazem verdadeiras parafernália na sociedade. Por isso o Apocalipse diz que o último ato do diabo será ajuntar as pessoas debaixo de uma só linguagem do pecado. Esta é a cidade que é nossa. Vamos conquistá-la. E o Apocalipse diz assim que uma multidão se dirigiu sob o comando de Satanás para conquistar a cidade santa. E diz a Bíblia, desceu fogo do céu e os consumiu para sempre. Pecadores unidos fazem muito mais maldade.
Deus sabia que o ser humano poderia, assim como a Torre de Babel, se tornar orgulhoso e nunca mais voltar aos caminhos do Senhor. Agora, cada um, não entendendo a língua do outro, cada um tomou o seu rumo e foi fazer então as suas coisas do seu jeito, e então, com certeza, buscando agora a Deus. Deus quer nos dar uma lição com essa expressão, vamos e desçamos e confundamos o ser humano. A confusão que Deus coloca é para a nossa bênção, é para a nossa união futuramente. Deus quer nos salvar e por isso Ele vem até nós. Vamos recebê-lo em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre vem em nossa direção. É o seu mover que nos leva até o Senhor. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cremos nisso e queremos aceitar Jesus como a ponte entre nós e ti. Nos abençoe nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Deus abençoe você ricamente. E que nós possamos difundir a lição, porque são instruções preciosas para a nossa vida. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe, para mais pessoas, entre no YouTube, se inscreva, coloque lá ative o sininho para você receber a lição sempre que eu publicar, e você coloque o seu joinha, que isso vai aumentando o nosso prestígio no canal e mais pessoas vão vendo. Deus abençoe. Fique com Deus, um beijo no coração. Obrigado.